Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos acompanhando os estudos do irmão José, as orientações do irmão José sobre a psicografia de Carlos Bacelli. Nós vamos trabalhar o livro De Ânimo Firme, o capítulo 53, que se chama Luz e Sombra. Luz e Sombra. Espíritos missionários, na acepção do termo, são raros sobre a terra. Espíritos missionários, na acepção do termo, são raros sobre a terra. De tempos em tempos, um ou outro delibera se submeter ao sacrifício de se corporificar entre os homens, fazendo-se luzeiro do progresso da humanidade. Então veja, espíritos missionários na Terra são raros. Na Terra são raros. De quando em vez aparecem. Agora, mesmo que a gente diga que são raros, eu vou pegar a fala da Joana de Ângeles, que vocês já viram lá na mensagem A Grande Transição, quando a Joana de Ângeles coloca para nós: espíritos missionários estão se corporificando a fim de estabelecer o movimento de transição, a fim de estabelecer a entrada efetiva na regeneração. Espíritos missionários estão se corporificando. Por mais que espíritos missionários estejam se corporificando, por mais que estejam, espíritos missionários na Terra são raros. De tempos em tempos, um ou outro se delibera, um ou outro se submete ao sacrifício de se corporificar entre os homens, se fazendo luz entre nós. De quando em quando acontece. Ora, se de quando em quando acontece espíritos missionários, entre nós que estamos aqui conversando, não tem ninguém missionário não, gente. Entre nós não tem ninguém missionário. A gente está cada um envolvido na sua tarefa, nas suas lutas, nas suas dores, mas não tem ninguém missionário, não tem ninguém se destacando. De quando em quando um se corporifica. Agora aumentou o número de espíritos missionários corporificados por esta fala da Joana de Ângeles, porque estamos preparando efetivamente a entrada na regeneração. Efetivamente. Só para a gente se situar, estamos no mundo de provas e expiações, como vocês já sabem, alguns sabem o período, o mundo de provas e expiações, ele vai se encerrar por volta do ano 2057. Por que por volta? O Emmanuel, ele responde o Chico num livro que se chama Plantão de Respostas. O Chico pergunta para ele assim: quando é que efetivamente nós devemos entrar no mundo de regeneração? E o Emmanuel responde para ele: por volta do ano 2057. Então, a transição, ela começou, uma transição, ela demora aproximadamente 200 anos. Ela começou por volta do ano 1857, com a chegada do Livro dos Espíritos na Terra. A gente fala por volta porque 1857 foi a inauguração, mas ali já estavam acontecendo os estudos, fenômenos, dizeres, comentários, já estava acontecendo. Em 1857, Kardec já estava estudando, ele compila e traz a primeira obra. E de 1857 a 1868, ele trouxe as obras da codificação, as 5 obras da codificação. E em 1869, ele desencarna. Então, a transição, ela demora aproximadamente 200 anos. Nós podemos entrar na regeneração, por exemplo, pela resposta de Emmanuel, por volta de 1857, podemos entrar por volta de 2045.
já que ele colocou que por volta de 2057, compreendendo os 200 anos da chegada do Livro dos Espíritos, da chegada da codificação. Mas pode ser em 2045, pode ser em 2063, porque é por volta. Então, os missionários estão se corporificando, porque aí a Joana de Ângeles continua na mensagem dizendo para nós, queiramos ou não, nós entraremos no mundo de regeneração. E aqueles que não quiserem acompanhar essa entrada, eles, olha a fala que ela usa, serão recambiados lentamente para outros planos, para outros mundos. Serão recambiados, desencarna, já não volta mais. Envolvidos com dificuldades nas quais eles estão acomodados, veja, não estamos dizendo que temos que estar perfeitos para entrarmos na regeneração, nada disso. Para entrarmos na regeneração, precisamos nos envolver com luta. A gente precisa se envolver com a luta. Saber que a gente está lutando, que a gente está buscando, que a gente não se acomodou. Por quê? Porque às vezes as pessoas vão fazendo uma coisinha aqui, outra ali, e já acham que está bom demais. Ela já está se acomodando. Nós estamos no finalzinho do movimento de prova e expiação. Não é hora de se acomodar de forma alguma. Então, os missionários estão se corporificando? Estão. Sigamos estes. Sigamos estes. Agora, nós temos as nossas referências. Tanto que o Livro dos Espíritos coloca para nós que o nosso modelo é Jesus. Ele não desistiu hora nenhuma. Se na cruz ele ainda pede a Deus que nos perdoe, ele não desistiu hora alguma. Ele é a nossa referência. Está claro isso? Os que, de modo geral, têm feito opção pelo bem são espíritos conscientes da imensa dívida contraída para com a comunidade das criaturas encarnadas. Ora, voltando ao tema luz e sombra, aqueles que estão fazendo opção pelo bem, coloquemo-nos nesse lugar. Estamos trabalhando, fazendo uma tarefa aqui, outra acolá, nada de destaque, nada que vá chamar a atenção da humanidade, nada disso, gente. Entendamos, não somos espíritos missionários, somos espíritos que estamos lutando. Então, de modo geral, aqueles que têm feito opção pelo bem são espíritos conscientes da dívida contraída de outras épocas. Pelo tanto que a gente está estudando, a gente já sabe as dificuldades que tem. Não existe missionário entre nós, não. Está claro? Contraída para com a comunidade das criaturas encarnadas, dívida a que se dão pressa em ressarcir em seus anseios de maior crescimento no campo da autossuperação. O nosso compromisso é o campo da autossuperação. Eu tenho que vencer as dificuldades que eu tenho aqui dentro. Eu não tenho que ser um missionário do planeta. Se Jesus colocou para nós, meu reino não é deste mundo, se ele coloca para a gente que o meu reino não é deste mundo, ele conversando com os discípulos, e ele vai dizendo para nós, este mundo que a gente está vivenciando não é o reino dele. Este mundo que nós temos guardado aqui dentro não é o reino dele, não é. A gente vai fazer mudanças do lado de fora? Vai. Mas para as mudanças do lado de fora começarem a acontecer, eu tenho que fazer mudança aqui dentro, no mundo íntimo. Se ele coloca para nós, meu reino não é deste mundo, no capítulo 18 de João, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Não é este mundo que a gente tem para oferecer para o Cristo que ele vai habitar. Ele não vai. Esse mundo conturbado, flagelado, agressivo, viciado, mutilado, com as diversas situações que eu promovi no passado, esse não é o reino dele. E outra, eu começo a me atentar para as situações negativas no mundo que estão acontecendo, gente. Não estou aqui para discordar das mazelas e dos flagelos destruidores que estão aí. Mas quanto mais atento a gente fica só às situações negativas, mais a gente agride o nosso estado íntimo.
Quanto mais a gente comenta sobre as criminalidades, sobre as guerras, sobre as mutilações, sobre as destruições, quanto mais a gente comenta isso no nosso dia, à noite nós estamos com a cabeça deste tamanho, de tormentos. Esse não é o reino dele. Ah, mas eu vou me omitir? De forma nenhuma. A gente tomar ciência do que está acontecendo, a gente ter notícias do que estamos vivenciando, a gente saber do planeta que a gente está assistindo, é muito bom para nós nos envolvermos com a luta diária. O que eu posso fazer no campo da oração, no campo da misericórdia, no campo do entendimento, no campo da compreensão daqueles que estão destruindo, já que eu não estou neste movimento de destruição, o que eu tenho para oferecer? Para eu saber que essas coisas estão acontecendo, eu tenho que saber o mundo que eu estou inserido. Eu estou inserido nele. Agora, negar tudo isso, como se fosse todos são perversos e eu que sou um angelizado, tem alguma coisa errada na minha informação. Eu nem sou angelizado e eles nem são perversos. Hoje eles estão construindo situações perversas que eu também construí ontem. Inúmeras vezes, aí coloca Inácio Ferreira para nós, inúmeras vezes, aqueles papéis que vão nos indignando, que vão nos irritando, que vão nos corrompendo e nos irrita, inúmeras vezes, mais nos perturba porque foram situações que nós também criamos no passado. E hoje, como a gente está dando um passo diferente em outra direção, a gente já começa a achar que todos são perversos, todos são doentes, todos são... Nós temos que mudar, porque eles inúmeras vezes estão representando aquilo que nós fizemos ontem. E hoje nós estamos fazendo, lutando, aprendendo, assimilando aquilo que os nossos mentores estão nos intuindo. Então nós estamos fazendo aquilo que a gente está sendo intuído para fazer, para que amanhã a gente esteja numa condição melhor que hoje. E não simplesmente criticando o nosso ontem na figura dos outros. Entendamos, quando Cristo coloca meu reino não é deste mundo, o que nós podemos fazer para oferecer para ele guarida, para oferecer para ele um espaço? O que nós podemos fazer? Olha a fala dele em relação àqueles que estão trabalhando. Não lhes perturbes a cabeça, rotulando-os de espíritos superiores, induzindo-os a se acreditarem ser o que ainda não são. Para de elogiar, para de favorecer, para de elevar aquele que está no mesmo nível que a gente. Está todo mundo no mesmo nível. Olha, Divaldo Franco desencarnou, Raul Teixeira daqui a pouco retorna para o plano espiritual, João Paulo II já foi, Papa Francisco também, Nelson Mandela já foi. Imagine, Madre Teresa já foi, os grandes já vieram, deixaram aqui fizeram aqui o seu papel, deixaram aqui a sua tarefa, deixaram as suas obras e já retornaram. Então, o que ele coloca? Para de perturbar a cabeça daqueles que estão trabalhando, lutando com afinco, com dificuldade, e achar que aquele ali, porque ele fez 1, 2, 3 palestras, porque leu livros, citou referências, porque está montando uma obra, para de achar que são missionários. Olha, para de rotulá-los como espíritos superiores, induzindo-os a acreditarem ser o que ainda não são. Entre nós não tem ninguém superior. Está todo mundo no mesmo barco. Está claro? Todo mundo no mesmo barco. Uns podem estar na cabine, outros podem estar lá na proa, mas está todo mundo no mesmo barco. Se aquele barco virar, todo mundo vai à deriva. Então, para de elogiar, para de perturbar, porque a fala que ele usa aqui, não perturbes a cabeça daqueles que estão, tanto quanto nós, lutando. A missão de fazer o bem é tarefa comum ao alcance de todos os homens de boa vontade. A missão de fazer o bem é tarefa comum ao alcance de todos os homens
de boa vontade. Vocês vão lembrar da fala do Emmanuel, lá no livro Pão Nosso. Se cada criatura der conta de sua própria conta, 2/3 dos problemas sociais do mundo aparecerão naturalmente resolvidos. Isso está no capítulo 38 do livro Pão Nosso. Veja bem, se cada criatura der conta da sua própria conta, 2/3 dos problemas sociais do mundo aparecerão naturalmente resolvidos. Se Emmanuel coloca para nós que cada criatura deve dar conta de si, na nossa linguagem, isso que Emmanuel fala, na nossa linguagem, sabe o que ele quer dizer? A nossa língua, tá? Eu não sou Emmanuel. Então, na minha língua, o que a gente fala? Cuide sua vida. A nossa linguagem não é essa. Eu falo, cuide sua vida. Emmanuel fala, se cada criatura... Olha, até o jeito de chamar a atenção é o jeito evoluído de ser, né? Emmanuel falando, se cada criatura der conta de sua própria conta, cada criatura cuidar de sua vida, 2/3 dos problemas sociais do mundo aparecerão naturalmente resolvidos. Ou seja, a missão que ele propõe, olha a missão é de fazer o bem, tarefa comum. Fazer o bem, gente, é tarefa para todos, porque se não for hoje, vai ser amanhã. E se não for amanhã, vai ser depois. Isso é para todos. Esse caminho é de todos. Nenhum de nós, não sendo missionário, porque se for missionário, já venceu essas etapas. O bem passa a ser algo natural. A gente ainda tem que fazer aqueles movimentos. Eu vou ter que ir na campanha, eu vou ter que evangelizar, eu vou ter que fazer palestra, eu vou ter que limpar a casa espírita, eu vou ter que varrer, eu vou ter que lavar banheiro. Eu vou ter que fazer. Ter que fazer. Por quê? Porque se eu não tenho hoje, mas eu tenho que me obrigar? Tem que se obrigar. Mas se você não se obriga hoje, vai se obrigar amanhã. Ninguém vai conquistar luminosidade por apreciação daqueles que estão se iluminando. Ninguém vai conquistar a luminosidade só valorizando os que estão se iluminando. Não basta a gente ler sobre Gandhi e achar que a paz vai entrar no nosso coração, sem convívio social. Não basta. Não basta a gente ler sobre Divaldo Franco e achar que nós vamos montar instituições só porque a gente leu sobre a Mansão do Caminho. Não basta ler as obras e achar que a gente já se torna espiritualizado. Não seremos. Então nós temos que sair do movimento de apatia. A missão é fazer o bem. A missão é fazer o bem. Me perguntaram, outro dia na Casa Espírita, Sr. Emerson, você acha que a gente ficou órfão com essa desencarnação de Divaldo Franco? Eu falei assim, órfão? Meu filho, nem com a morte de Jesus a gente não ficou órfão. Divaldo, muito melhor do que a gente, sem sombra de dúvida. Mas olha, está envolvido com o trabalho. Olha as obras que estão aí. Veja, o Chico desencarnou e a gente não ficou órfão. Se Jesus crucificado, a gente não ficou órfão. Por quê? Porque Deus não desampara absolutamente ninguém. Não tem ninguém órfão, gente. Pega o que está aí e transforma essa leitura em trabalho. Pega as psicografias, transforma em entendimento, transforma em explicação, transforma em luta. Está tudo aí. Eles vêm, cumprem a missão deles e vão embora. Não creias nas palavras daqueles que te distinguem dos demais. Para de achar que você está diferenciado. É a gente parar de achar que nós somos diferentes de alguém. Para de achar. Não creias nas palavras que te distinguem dos demais, apenas e tão somente porque estejas agora fazendo o que não fizeste em outra oportunidade. Só porque a gente faz um negocinho aqui, outro ali, já tem gente que já está te destacando dos demais. Gente, a gente está fazendo hoje porque a gente não fez ontem. E Inácio Ferreira também diz isso claro para nós. A maioria, e agora falando especificamente para os espíritas, a maioria dos espíritas inseridos na tarefa
são egressos de outras religiões, principalmente do catolicismo, e que não fizeram o que deveria ter sido feito. A maioria. Somos egressos da igreja e não fizemos o que deveria ter sido feito. Então a gente está fazendo hoje. Aí o que ele coloca para nós? Para a gente não se achar personalidade de destaque. Simplesmente que a gente está fazendo o que deveria ter sido feito lá atrás. Ok? E aí ele fecha dizendo, a luz que muitos apontam em ti se tornou visível porque, embora diminuta, resplandeceu na vasta área sombria que te ocupa quase todo ser. Vou repetir. A luz que muitos apontam em ti, muitos assistem essa luminosidade que você apresenta, que a gente apresenta envolvido com uma ou com outra tarefa, a luz que inúmeras vezes aparece, esse pequeno fósforo, essa pequena chama do fósforo, essa luz que muitos apontam em ti, se tornou visível porque, embora pequena, embora diminuta, resplandeceu na vasta área sombria que te ocupa quase todo ser. Essa luz está aparecendo agora porque é tanta treva. Aí a gente está achando que aquele fósforozinho aceso já é uma luminosa. Oh, gente, é só um fósforo. Lá na frente, vai virar a chamada luz no fim do túnel. E à medida que a gente vai caminhando, lá na frente vai virar o farol. Quando a gente pensa no farol da Barra, lá na Bahia, lá na frente vai virar o farol que guia navegantes. Mas hoje, essa luzinha que aparece com uma fala aqui, um trabalho a colar, é porque ela está se destacando diante da escuridão que existe em torno de nós. E é isso que ele coloca. Por isso é que o texto se chama luz e sombra. E aí a gente não pode deixar de ressaltar a fala de Jesus. No capítulo 12 de João, no versículo 35, quando ele coloca para nós, andai enquanto tendes luz. A gente pensa que a luz é que é a luz da luminosidade. Inúmeras vezes a gente pensa assim, enquanto eu tenho conhecimento, enquanto eu tenho esclarecimento, enquanto eu tenho amor, enquanto eu tenho paciência, enquanto eu tenho caridade. Gente, eu nem tenho nada disso. A gente nem tem nada disso. Aliás, se nós tivéssemos tudo isso, a gente nem estava aqui na Terra hoje trocando ideias sobre as orientações do irmão José. A gente era o próprio irmão José. Entenderam? Porque a gente não tem nada disso. Então, qual luz que Jesus está fazendo referência na minha maneira de entender que a gente tem? Andai enquanto tendes. E a gente está com muita dificuldade de entender isso. A luz que a gente tem chama-se dor. E essa todo mundo tem. A dor de não ter realizado a tarefa que poderia ter sido feita. A dor de não ter ensinado os filhos e os parentes aquilo que aprendeu há anos. A dor de não ter paciência com aqueles que estão dentro da sua casa. A dor de não ser um trabalhador honesto e leal na empresa em que você está asilado, que você está envolvido. A dor de não colocar em prática a caridade que a gente fala e fica no campo teórico. A dor da consciência pesada de não ter cumprido absurdamente nada daquilo que a gente já conhece. Então, olha, andai enquanto tendes luz, andai enquanto tendes dor. Andai. Por quê? Porque mesmo com essa dor, a gente dá conta de caminhar. Por isso o texto chama luz e sombra. Não somos iluminados, mas na sombra a gente dá conta de caminhar. Andai enquanto tendes luz. Olha o que Jesus continua dizendo. Para que as trevas não te apanhem. Pois quem anda em trevas não sabe aonde vai. Porque na hora que chegam as trevas, a gente está com dor, mas ainda não em trevas. A gente tem dificuldades, a gente tem problemas, tem transtornos, tem arrogâncias, tem vaidades. Enquanto a gente está nesse movimento sombrio, aparece uma chamazinha. Essa chama é a luz que a gente vai começando, mas não é o farol. Mas por que essa luz se destaca? Encerra o irmão José dizendo, é porque ela começa a aparecer diante do espaço sombrio que a gente ocupa. É uma chamazinha desse tamanho.
Façamos o que precisa ser feito. É isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.